Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mentes em Evidência. Hoje estou eu e Marta, junto com a Cleide, para fazermos uma entrevista e a gente conseguir entender melhor um pouco como que foi feito todo o nosso processo de construção aqui do espaço Treinando para a Vida. Olá, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai inverter os papéis, porque hoje a gente que vai entrevistar a Cleide, né? Como que a gente iniciou junto com ela e como que está o espaço desde quando ela pensou nesse sonho aí. E aí, Cleide, fala pra gente. Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje, para mim, é uma alegria ter, a Marta e o João aqui comigo, eles que estão aí nessa empreitada da psicologia desde muito tempo me acompanhando e me ajudando. É uma alegria, poder compartilhar e relembrar momentos aqui com vocês, uma vez que nós estamos aí fazendo 2 anos de Espaço Treinando para a Vida, uma comemoração ao nosso aniversário, é fazer memórias, fazer história, fazer memória, e essa memória, essa história nos leva a um processo de gratidão, de agradecer pelos avanços que a gente teve ao longo desse tempo. Então, muito obrigada e fiquem à vontade para me perguntar o que vocês quiserem. Eu só lembrei aqui agora, Cleide, que quando você estava lá naquela outra clínica, né, que você tinha um consultório, e aí você me chamou para trabalhar com você. Eu lembro que você falou assim, Marta, se você for trabalhar comigo, se você atender 2 pacientes, você vai ganhar o que você ganhava por convênio. E eu fiquei assustada, assim, não acreditei. E realmente, deixei o outro trabalho que eu tinha e vim nessa empreitada com você. E estou aqui até hoje com você, né, João? Exatamente. E uma coisa que muitas pessoas acabam me perguntando é sobre, João, por que esse nome? Como que surgiu esse nome? E aproveitando que a gente está no podcast, queria que você explicasse um pouquinho como surgiu a ideia do nome. Então, o nome surgiu mais ou menos em 2011, 2012, porque eu sempre gostei dessa coisa do treinamento, da formação, de treinar. Eu sempre acreditei que as pessoas elas são transformadas a partir do conhecimento que elas adquirem. E aí eu fui para um congresso de atendimento infantil, lá em Belo Horizonte, e participei de um workshop que era um treinamento de pais. Aí eu gostei desse nome, Treinamento de Pais, e gostei da proposta e resolvi ir a Belo Horizonte fazer esse treinamento de pais como mãe, para fazer a experiência, e já pensando que eu queria desenvolver isso aqui em Patinga, aqui na nossa região. E quando eu fui fazer o primeiro treinamento de pais, então eu voltei de lá já com esse projeto, com o que eu precisava fazer, o passo a passo. Porém, eu pensei assim, não, mas eu não quero treinar só pais. Sim. Eu quero treinar pessoas, eu quero treinar famílias, eu quero treinar, as pessoas. Para quê? Para a vida, porque na vida a gente está sempre treinando, a gente está sempre aprendendo e se reinventando a partir do que a gente aprende. E foi aí, nesse momento, que eu pensei, treinando para a vida, porque dentro do treinando para a vida, poderia ter o treinamento de pais, mas poderíamos ter outros treinamentos também. Então, foi assim que nasceu, esse nome. E foi em 2016 que veio a primeira logo do Espaço Treinando para... Na verdade, não era espaço, era só Treinando para a Vida. E a gente tinha até a camisa do treinamento de paz, com a logo, tinha tudo. E olha que legal, até para a gente pensar, né? Começou a ideia que surgiu em 2012, ela foi materializar em 2016 um pouquinho mais e ela foi caminhando um pouquinho para aquele lugar melhor ali de realização. E é importante frisar isso aqui para quem está ouvindo a gente, que um sonho ele não acontece na segunda e é realizado na terça. Verdade. Esse sonho ele precisa ser fomentado, ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser amadurecido ali naquele contexto. Primeiro foi treinando, depois virou espaço, depois foi colocando outras coisas, foi trazendo, agregando profissionais. Sim. Hoje o nosso espaço ele conta com médicos, ele conta com neuropsicólogos, ele conta com infinidade de profissionais que antes você não estava pensando, você não tinha planejado. Né? Então o sonho foi amadurecendo e chegou no que é hoje. Exatamente. E quando você fala isso, a gente tem que pensar o seguinte, que sonhar, a gente pode sonhar sozinho.
mas concretizar o sonho a gente não consegue concretizar, né, Cleide? Então, Sim. conta para a gente um pouquinho como que foi, você teve esse sonho e depois como que foi para praticar, para colocar esse sonho em realidade, com tantos profissionais assim. Sim. Então, Marta, desde o primeiro momento, né, quando eu pensei no treinamento de pais, eu já pensei em pessoas que tivessem por perto, que pudessem fazer isso se concretizar. Então, na época, eu tinha uma amiga psicóloga que, né, acho que a minha missão também está aí, ela não atuava na psicologia. Ela tinha uma loja, na verdade, ela veio para ser minha paciente, e quando ela me contou que ela era psicóloga e não atuava, aquilo me intrigou muito. Eu falei assim, ué, como assim? Você tem uma formação e você não atua, por quê? Aí fui questionando ela até que ela despertou e resolveu vir atuar. Continuou com o negócio dela lá, a empresa, mas passou a atuar na psicologia. E aí tinha uma outra que era estudante de psicologia, que estava próxima a mim também na época, e junto com essas duas pessoas, que é a Marlene e a Idabir, nós realizamos esses 2 treinamentos de pais Eu fiz parte juntas. desse treinamento, está lembrada? Tô Lá também. onde você atendia. É. E aí a gente fez todo um material juntas, a gente confeccionou, porque treinando para a vida, é educação socioemocional. O objetivo lá do treinamento de pais era trabalhar essa questão da regulação emocional, né, do pai, para ele poder ajudar a criança nesse processo de regulação emocional. Então, a gente começou por aí, com a educação socioemocional, porque eu também entendia que isso não era só uma questão do pai ou do filho, é de todo mundo, né? Exato. E ainda não era muito usado esse termo regulação emocional, então eu trouxe educação socioemocional, porque eu pensava nessa questão dos relacionamentos. Então, inicialmente, eu tive essas 2 pessoas que me ajudaram na parte da psicologia, Marta, mas eu tive também pessoas que me ajudaram no desenvolver desse treinamento. Por exemplo, teve gente que assumiu as crianças, os filhos lá no dia, fez aquela recreação para os pais poderem participar. Teve gente que me ajudou fazendo lanche, organizando lanche. Teve gente que ficou nos bastidores, na parte de planilha, a Gessélia, não sei se vocês lembram dela. Lembro, já sei. Teve gente que ficou, acho que foi a Gessélia mesmo, ficou na venda. Nós levamos vários livros, desenvolvemos os instrumentos de regulação, a caixa mágica, os instrumentos que os pais poderiam adquirir para ajudar os filhos, o carômetro, né? Então, já naquela época, eu não quis fazer isso sozinha, né? E nunca quis mesmo, sempre quis compartilhar, e aquilo que a gente ouve muito, né? Sozinho você vai mais rápido, mas junto você vai longe. Longe, com certeza. Então, começou aí. Logo depois, né, que passou essa fase do treinamento de pais, foi quando eu fui para a faculdade dar aula, foi quando eu conheci vocês, né? A aula, supervisão e tudo mais. E aí, depois, a gente vai para outra fase, que é a fase do consultório, né? Eu lembro exatamente do consultório, né? Que cada dia um atendia, né? E foi muito importante porque, assim, pegou de um jeito e fez aquele consultório mais lindo, né? E a gente começou a atender ali. E aquele sonho seu começou a despertar mais ainda depois que você tinha aquele consultório ali. Que a gente atendia uma vez por semana, em uma outra clínica, e você tinha o seu consultório. E depois daquele momento ali, Cleide, que a gente começou a atender junto com você e tudo, quando que você realmente falou assim, não, agora é hora de fazer o espaço treinando para a vida? Então, naquele consultório, ele nasce de uma situação também, né, que eu passo, que é a questão da síndrome de burnout. Quando eu estava na faculdade, depois de 2 anos que eu estava lá, eu tive esse esgotamento, precisei parar, e aí eu tive que encaminhar alguns pacientes, e eu fiquei muito insegura em encaminhar, porque eu ainda não tinha, né, assim, uma segurança nos profissionais, quem que eu poderia encaminhar a cada paciente, porque eu não sabia como que eles iam acolher esses pacientes. E aí eu lembro que eu tinha um amigo, e esse amigo falava assim comigo: "Ô, Cleide, você tem que montar uma escola para psicólogos. Você tem que falar Escola. uma escola de Ah. psicólogos. Você tem que falar para os psicólogos da forma como você faz, como você atende, né, da sua expertise, porque você é muito boa na clínica e tudo, tem resultados, e aí você vai trabalhar esses psicólogos para uma situação igual essa agora, você teria para quem encaminhar. Então, quando você voltar
você tem que multiplicar isso. Ótimo. Você não pode ficar com isso guardado para você. Era muito conhecimento para você ficar só com ele, né, Cleide? Mas assim, eu não pensava que era, né, dessa Você não forma. se Como via que... assim, né? eu sempre gostei na graduação, dava aula, dava cursos extracurriculares, né, supervisões e tudo, mas não imaginava que isso, uma escola para psicólogos, era muito ousadia. Aí até que um dia, João, né? A gente conversou. Mas antes, né, de chegar nessa conversa com o João, eu ficava refletindo sobre isso. E foi quando eu comecei, até mesmo antes da pandemia, não tinha pandemia ainda, a postar vídeos, a postar conteúdos no meu Instagram, fazer lives. E aí começou a aparecer alguns psicólogos me pedindo: fala daquela técnica, me manda aquele resumo que você falou, me manda aquele instrumento. Aí eu fiquei assim, o pessoal gosta mesmo do meu material, Exato. gosta do que eu falo, né? E aí, quando eu tive que voltar, eu não poderia voltar no tempo integral, né, como era antes. Eu não poderia atender todos os dias, lotar o consultório, a agenda e tal, por Da causa aula também, né? da aula. Muitas coisas que eu fazia, eu tive que reduzir, inclusive, o consultório. Então, a psicóloga trabalhou isso comigo para eu estabelecer como que eu voltaria, de que forma. E aí eu quis ter uma sala, porque eu, né, não tinha tido ainda essa oportunidade, sempre atendi com outras pessoas. Falei, não, eu quero ter a sala, né, do meu jeitinho, mobiliada e tudo, vou fazer um projeto. E, para me proteger, eu pensei assim, eu tenho que ter alguém atendendo lá, porque se eu tiver os 5 dias livre, daí a pouco eu estou lá todo dia. E pau quebra Exatamente, também. né? Ó, e aí volta para a questão do burnout. Isso, aí eu falei assim, não, eu tenho que ter algumas pessoas atendendo para eu atender 1 ou 2 dias só e o restante está ocupado para mim. E aí eu já estava próxima, né, Marta, de você já tinha sido supervisionada na faculdade, depois você me procurava para material, para supervisão, essas coisas. Exatamente. E aí você compartilhou que estava atendendo, né? Foi quando você falou dessa clínica. E eu falei, Isso. Marta, eu estou montando um consultório e tal. Quem sabe você não vem atender comigo? Aí foi depois eu te perguntei dos valores. Falei, não, Marta, se você atendeu 2 dias, minha filha, você não precisa atender nessa clínica, E aí eu não. não pensei nem 2 vezes, né, Cleide? Falei, Ué. topo. Você é corajoso também, né, Marta, para Ela, ó, essas coisas? com certeza. E João foi também, porque João, ele na faculdade, né? Eu conheci ele, assim, foi no primeiro semestre, depois a gente não teve muito contato. Isso. Mas eu lembrava, né, que o João ele tinha umas habilidades aí técnicas muito bacanas, né, da parte de TI. Ajudou muito a gente também no início lá. E aí eu não sei nem como que foi que eu reencontrei João. Na verdade, Você lembra, João? porque na época já da faculdade eu já trabalhava não é meio período, não é período integral e estudava. É. Então, nesse período integral, eu estava trabalhando ali com a área de informática, área de TI, então já tinha uns 15 anos de experiência trabalhando com aquilo, Sim. a área de tecnologia. E aí eu fui adaptando e mudando isso para a área de digital, de marketing, não sei o quê, e estudando e tal. Então, os professores começaram a saber de coisas que eu conseguia resolver na sala. Aham. E aí, quando eu conheci a Cleide lá na faculdade e tudo, tinha algumas coisas que a gente interagia sim, mas foi um contato muito breve, porque foi uma matéria só e tudo. Logo depois, eu acho que a gente começou a conversar, acho que foi pelo Instagram mesmo, não me lembro se foi... Não, foi num evento que teve na faculdade, eu me aproximei de você, a gente conversou, falou da palestra lá que estava acontecendo no Saguão, se eu não me engano. E ali a gente começou a trocar contato, enfim. Aham. E aí eu comecei a conversar com você sobre Instagram, sobre essas coisas e tal. E depois eu comecei a atender. E você foi e me buscou praticamente pela mão, onde eu trabalhava num lugar de atendimento e tudo, mas ele não tinha uma recepção. Eu estava até comentando com a Marta mais cedo. É uma salinha normal, só que ela tinha uma porta de vidro e do lado de dentro era o consultório. Então, abria a porta de vidro e lá Já de entrava. fora era o asfalto. Literalmente. Era isso, era isso. Viu, gente? A gente não começa lá em cima, não, né? Começa. Assim, eu tinha que começar de algum lugar. Sim. E a minha jornada era muito pesada também, porque eu trabalhava ainda na área de informática de manhã e de tarde, então eu ia atender às vezes à noite, ou então no final de semana. E aí, em conversa com a Cleide viu aquela situação e falou assim, não, tem um lugar assim e tal, se quiser vir. E aí a gente começou a combinar e aí foi fluindo a questão do consultório. Você falou que cada um ficava num dia, depois a gente foi expandindo o dia e tal.
Mas tá E hoje, aí, assim, nessa época, eu lembro, né, que eu fui, acho que até num sábado mesmo, para você me auxiliar em algumas coisas, levei o computador foi. e você estava terminando o atendimento. Aí eu fiquei do lado de fora esperando, aí o paciente Cleide ficou dentro do sai. carro. Fiquei no carro. Cleide É ficou dentro do mesmo? carro. É. Igual aquelas espiãs, assim, os dentes escondidos e tal. Vou Aí ela pegar ele na saiu, saída, ela né? sentou aqui fora. E eu não conheci carro de Cleide, eu fiquei assim, ué, cadê a Cleide? Aí ela pegou e saiu do carro. Oi, João. Eu falei, ela entrou, ela foi, viu o meu humilde espaço que eu estava, que era só uma porta. E depois a gente começou a conversar, você pode falar. Na verdade, assim, lá dentro, né, é tudo bem aconchegante. Sim. Mas o que me incomodou foi aquela questão da porta. E eu fiquei imaginando, mas vai o marido levar a mulher, aí vai ficar esperando aqui, ou vai levar o filho, adolescente, vai ficar, né? Aí eu fiquei, aquilo me incomodou, e eu falei assim, nossa, não tem condição, não. Aí eu falei isso para João, eu falei assim, João, estou montando um consultório, do mesmo jeito que eu falei com você, estou montando um consultório e tal, e quem sabe você não vem atender comigo, vai ser melhor. E aí eu falei assim, a gente pode fazer uma permuta, porque eu toda negociadora, né? Teve uma coisa assim mesmo. Uma permuta. Você vai me ajudar a aprender a dominar esse negócio aí de marketing, de Instagram, né? As coisas que eu precisar no computador. Teve uma vez que você formatou meu computador. Foi na sua casa, pelo tempão. Isso. E, em contrapartida, você vai atender lá. E aí, você atendia sempre depois das 18, né? Que você saía do serviço. Era 1 ou 2 pacientes por noite. E Primeiro, tem dia sábado também, de manhã, Mas não o é? sábado foi depois que eu enchi a semana. Ah, tá. Entendeu? Aí foi enchendo e eu fui indicando para você, fui indicando para a Marta. Aí, com pouco, você já estava no sábado de manhã, né? E, assim, é muito legal, né? Que a gente vai olhando para trás e vendo, assim, né? Como que é o processo, né, João? Gente, para quem está aqui com a gente no podcast, é importante demais saber dessa parte, porque você pode ter, sim, ajuda, você pode ter alguém ali para te apoiar e tal, mas se você não tiver alguém para quem contar um medo, para quem contar uma angústia, é muito difícil você tomar uma decisão. A Cleide foi uma pessoa extremamente importante no lugar que eu me sinto hoje, e ela me ajudou muito nesse contexto, e teve momentos que eu fiquei muito apertado em relação a sair do emprego e assumir a psicologia de frente. Mas a pessoa, assim, que é gigantesca na minha vida é minha esposa. Aham. Porque teve momentos que ela virou para mim e falou assim, olha, tá acontecendo isso, assim, 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 tal. A Cleide me fez essa proposta e ela, vai. Ela, mas e se der errado? Ah, João, se der errado, a gente vê depois o que dá, mas aqui já tá dando certo. Por que lá também não vai dar? E aí foi. Aí, na hora de trocar, de sair de um emprego para o outro, eu falei assim, eu vou. E ela, conversa com a Cleide primeiro, vê com a Cleide primeiro. A Cleide me auxiliou e aí a gente foi trocando e eu sumi depois os dias por inteiro. E aí foi ampliando, então. Então, parceiros é muito importante. Assim. E quando você fala isso de errar, né? Tipo assim, se não der certo, a gente nunca vai saber se a gente não tentar. Né? Então, para quem está ouvindo a gente, igual o João falou, é muito importante a gente saber o seguinte: se você não tentar, você não sabe se vai dar errado. Mas muitas das vezes vai dar certo. Né? Então, Sim. o medo impede você o quê? De tomar uma decisão que vai ser bom para você. Eu nem pensei 2 vezes. Quando a Cleide me falou, eu falei, topo. Eu nem sabia direito onde que era. Né? Não, e Então, aí eu achei interessante, porque você mora num bairro que é mais distante, né, daqui. totalmente, E do você outro não se lado. importou. Por quê? Porque você estava atendendo também em outra cidade, né? Aí Exatamente. você falou assim, não, se eu vou para lá, eu posso vir para cá. E pronto. E assim, isso é muito importante, João, que você falou, essa questão de ter alguém também, né, fora da profissão, né, que está no ambiente Uma visão de familiar fora. ou de amizade, que pode auxiliar a gente nisso também, nessas transições. Né? O Douglas também é um companheiro e tanto para mim, ele sempre me apoiou, né, em todas as questões aí da psicologia. E aí eu fui aprendendo também a ouvir o Douglas. Por quê? Porque como eu sempre fui, né, assim, uma pessoa com essa mentalidade empreendedora, muito corajosa, muito independente, ousada. Então, muitas vezes eu fui tomando decisões na minha vida por mim mesma, né? E aí, quando você tem uma pessoa ao seu lado, que você começa a escutar e percebe que essa pessoa ela está ali para te apoiar e não para te derrubar, ela não está ali para competir com você. Então, quando o Douglas falava assim, não vai não, eu freava, porque eu percebia assim, não,
ele está comigo. Então, a gente tem que construir junto, né? Então, acho que isso numa relação, né? Você que trabalha aí os relacionamentos, Exato, é exato. importantíssimo, né, João? E quando vocês falam isso, eu lembro muito bem do Fernando, porque quando eu falei com ele, né, que a Cleide foi minha professora, supervisora, e estava me supervisionando nos casos clínicos, e que eu estava lá na outra cidade, ele falou assim: o que você vai perder? Eu falei assim: eu acho que eu vou ganhar. Ele falou assim: então vai, ué. Segue ela. Ela que não foi sua professora, você não gosta dela, ela sabe, então segue ela. Então, o Fernando, nesse ponto, ele me dá muito também, me ajuda muito nesses pontos que eu preciso decidir. E ele me incentiva muito. Ah, tem um curso? Então faz. Tem uma pós? Então faz. Tem um congresso? Então vai. Então, além de gostar de fazer isso, igual vocês falaram aqui, os parceiros da gente, né, estando junto com a gente, o filho também, igual o João Vitor fala comigo, né, que não é 100% verdade, mas eu acredito um pouco nele, mãe, você é a melhor psicóloga do mundo. Então, quer dizer, reconhecendo de casa, a gente se sente mais fortalecido para Exato. poder seguir em frente. Sim, sim. E é assim, né? É claro que algumas pessoas vão ter o contrário, né? Às vezes tem pessoas em casa que não apoiam, que não incentivam, e por isso, às vezes, a gente precisa de uma ajuda externa também, né? De uma Exatamente. mentoria, de alguém que está à nossa frente, que tem um olhar diferente né, da família. É preciso, às vezes, a gente fazer terapia para resolver essas questões. Quantas pessoas em consultório, né, gente? A gente vê que não evolui ou não evoluiu ainda na vida pessoal e profissional, Exatamente. porque está preso às falas, né, negativas dos familiares, de pessoas que não apoiam, né, essa transição de carreira ou não apoiam esse crescimento. Ou talvez o medo de arriscar também, né? A pessoa, Sim. talvez, ela não conseguiu alguma coisa, e aí ela tem um medo, né? E aí ela não vai apoiar aquela esposa, aquela filha ou aquele filho, justamente por isso. Então, encontrem outras pessoas, pessoas que vão apoiar, que vão estender a mão para poder ajudar ele crescer nessa profissão, né? Ou ela crescer. Exato, exato. Na sua cidade, não interessa onde você está, tem alguém que também está tentando crescer. E o truque é você descobrir aonde essas pessoas estão frequentando, quais são os grupos que elas estão, para você participar, porque os familiares, eles não têm muitas condições de ver o seu sonho, porque o sonho é só seu. Exatamente. Então, eles vão reagir com medo mesmo, com negatividade, porque eles não querem ver você quebrar caras, não querem ver você sofrer. Não é porque eles Sim. são tóxicos, abusivos, não, nada disso. Não, é o medo É. É só mesmo. que, por proteção, eu não quero que você se machuque. É, Então, eu Exatamente. preciso trocar de ambiente para conseguir chegar num lugar que só eu acredito ali. E no início, só você vai acreditar no seu sonho. verdade. Quantas vezes, né, eu compartilho isso aqui, porque eu já passei por essa jornada, e imagino que vocês também. Vocês tiveram uma ideia e falaram assim: nossa, eu acho que isso aqui vai dar certo. Você comenta com uma pessoa, e isso aí não Ih, dá vai dinheiro, dar não. ruim, não vai... Isso eu não faço, não. E não é que não vai dar, é porque ela não consegue enxergar a possibilidade Sim, naquilo. É sim. só você que conseguiu. Verdade. Então, caminha. Vai, que na hora que Pede o negócio ajuda, desandar, né? procura. Sempre ande com pessoas que são maiores que você. Esse que é o minha Aham. carta na manga sempre foi essa. Sim. Ande com pessoas que são maiores que você, porque elas já estão olhando para cima. Então agora é só você caminhar atrás dela e conseguir entender ali. Nós vamos andar com a Cleide, porque a Cleide viu que tinha. Peraí, gente, eu tô sonhando com o negócio desde 2012 aqui, ó. Vem. Ah, mas será? Então não quero. Não, a gente topou e foi. Exatamente. Então hoje nós estamos, né, aqui no podcast hoje muito para relembrar você que está aqui nos ouvindo de que nada começa de cima, nada. Você vai começar do pequenininho, você vai começar sem nenhum apoio, Você vai começar com um paciente. e olha lá ainda e mais movimenta. É. E é isso é importante, né? Essa paciência, essa tolerância a essa frustração inicial de que não vai ter resultado mesmo e que às vezes as pessoas vão olhar para você e falar assim: te falei? Te avisei? Não mexe com isso, não. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro também, Cleide, que a pessoa não pode formar e ficar quieta só com aquela formação Não. da graduação ali, né? Ali é o primeiro passo para você, se você quiser avançar, se você quiser ter reconhecimento pelas pessoas, você precisa estar sempre estudando. Me fala um pouquinho sobre esses cursos que eu já fiz aqui, dos cursos que você fez no espaço aqui. Como que é a trajetória dos cursos aqui? Para as pessoas saberem também que o espaço não é só para atendimento, é para Exato. conhecimento também. É uma das preocupações, né? Quando eu falei da questão do treinando,
para a vida, educação socioemocional, é preocupar justamente não só com o tratamento através da psicoterapia ou de outros profissionais, mas preocupar com essa formação, essa educação socioemocional, tanto do cliente, do paciente, quanto do próprio profissional. Uma vez que eu passei pelo burnout, né, sei quanto que é necessário a gente se cuidar e a gente se conhecer. Então, Marta, você me perguntou anteriormente como que eu cheguei aqui no espaço, né? Sim. Foi através dessas mentorias, desses cursos para os profissionais. Porque aquela coisa de escola para psicólogo ficou na minha cabeça, mas eu não pensava que tinha que ser escola para psicólogos, que o meu amigo falou. Aí teve uma época que eu até e João criamos um YouTube lá, né, João? Um canal para a gente fazer E aí uns não deu muito vídeos. certo, Aí e aí não baleou. Mas não flopou. desistiu, né? Não. Não, aí nós não deu essa ideia. Aí passou um tempo, eu fui amadurecendo e falei assim, não, eu vou trabalhar uma forma, né, de ajudar os psicólogos a crescer, tanto na questão clínica, quanto na questão de marketing, de posicionamento, de administrar a vida, né, do consultório, porque é coisa que a faculdade não nos ensina. A gente sai de lá cru. Tanto é que quando, né, eu falei para você, né, da questão do financeiro, que você poderia ganhar mais, quando eu falei para o João que ele poderia ter um ambiente melhor para atender, quando a gente sentou, fez as contas dos pacientes para ele poder sair definitivo, né, como que ele ia alocar esses pacientes, foram coisas que não foi ensinado para a gente. Eu já tinha uma experiência, consegui ajudar vocês. Então, eu pensei, né, vou montar alguma coisa para os psicólogos. Então, foi aí que surgiu o TAP, que é o terapeuta de alta performance. E, na primeira turma do TAP, né, eu tive uma meta que eu falei com o João assim, João, tem que ter pelo menos 12. Exato. E aí eu trouxe o João para poder trazer, né, a parte do marketing, a parte que ele me ensinou para ele fazer essa formação de gestão, de captação e tudo mais. E eu fiquei com a parte, né, mais voltada para a clínica, para o posicionamento enquanto profissional da clínica. E foi muito gostoso fazer, né? Foi. O TAP 1, todos, mas eu acho que o TAP 1 ele foi muito especial, porque foi ali no 0 a 0 e a gente foi crescendo junto com todo mundo também. Sim. E aí foi muito interessante porque eu não tinha o espaço ainda, né? Eu tinha aquele consultório. E aí, onde que eu ia fazer isso? E a pessoa, a cabecinha dela, já vai lá na frente, que tinha que ser híbrido, que já tinha que ser no formato online e presencial, para poder pessoas de outras cidades poderem fazer. Inclusive, a gente teve uma aluna do Rio, né? Teve, inclusive foi minha paciente. Exatamente. Aí eu aluguei, né, um lugar para poder fazer. Durante 3 meses, eram aulas semanais, e a gente levava todos os equipamentos para lá, né? Câmera, luz. Foi trabalhoso. Nossa, e era no bairro que você mora, o trânsito daqui para lá no horário de pico, tipo 5 horas da tarde, né? O Douglas ia, mas o nosso outro colaborador, ia todo mundo, e aquela confusão, e monta equipamento, e leva lanche, mas dava certo, né? Foi uma emoção assim que a gente viveu. Só que durante esses 3 meses, olha só, já no início do TAP, né, nas primeiras semanas, eles começaram a me perguntar, Cleide, onde que você atende? Cleide, quero atender lá. Cleide, onde que você atende? Aí o consultório não comportava mais, porque era Marta, João, Carla e eu. Então não tinha vaga. Não tinha mesmo. Não tinha vaga mais. E aí eu andei estudando lá naquela clínica se tinha possibilidade da gente locar mais salas lá, de fazer uma parceria, mas não tinha. Na época eles venderam a clínica. Estava numa transição, né? Uma transição. Aí eu falei assim, aí eu comecei a falar com o Douglas. Douglas, é agora, eu tenho que ter meu lugar, porque eu já queria ter antes, o Douglas que me segurava. Não, tem que ter, eu vou arrumar uma casa. Aí eu ficava passando em todos os lugares, olhando casa. Esse negócio da casa, eu lembro. Eu levava os outros para ver as Eu casas. olhava a casa. A Cleide queria muito me convencer de uma casa que ela arrumou caríssima. Eu falei, não, Cleide, você é doida? Numa na avenida? Não, João, mas ela é bonita, ela é na avenida, ela é de esquina. Eu falei, Cleide, não é assim, espera um pouco, eu acho que vamos olhar mais. Eu lembro que você foi lá e eu ainda falei assim, João, ela tem piscina, vai dar pra gente fazer relaxamento, mindfulness. Nossa, tinha um monte de cor, nossa. Viajou, né? Não, a Cleide foi para um resort, literalmente, assim, que negócio Não, aí.
todo Isso é lugar muito que bom. eu ia, eu já desenhava tudo que ia ter ali, sabe? De tanto que eu queria. Aí, Douglas, não. Aí, quando veio essa questão do TAP, que era a proposta era 12 e vieram 15, e o pessoal começou a querer atender onde que eu atendia. Aí, o Douglas, que é empreendedor, né? Que é visionário, ele já pensou assim, uai, então esse negócio vai dar bom mesmo, vai dar certo. Começa, vai dar certo. É. Aí eu falei com ele, aí eu ia mostrar as casas para ele, falei, não, Cleiton, essa casa está muito velha, essa casa vai ter isso, vai ter aquilo. Aí o dia que eu achei esse prédio, né, que a gente está, que ele estava novinho, mas eu não pensava num prédio, eu sempre pensava numa casa. Aham. Aí viemos aqui olhar, e aí eu vi, falei assim, nossa, mas esse negócio é bonito, é bacana, tá tudo novinho, tudo funcionando, não vou ter Próximo à sua Vai dar problema. problema casa. nenhum. É pertinho da minha casa, é só atravessar a avenida, não vou gastar gasolina. E aí fui pensando num tanto de coisa boa, né? Mas inicialmente era impossível, porque a pessoa não queria uma sala 12, ela queria um andar inteiro Exato. para poder ser tudo treinando As para a pessoas vida. têm uma visão ampla, né? Até demais. Foi mesmo. E eu lembro o dia que a Cleide chegou, não sei com você, mas ela chegou perto de mim assim, sabe naquele pisar dos ovos, quase, João, eu tenho uma coisa para te contar. Ah. Quase que assim, ó, arrastando aos pouquinhos. O que é, Cleide? Não, é porque tem um lugar assim que eu achei. Eu falei, nem a casa? Não, nem a casa não, esquece a casa. E aí ela falou do espaço, eu falei assim, ué, legal, eu vou. Ela falou comigo também. Falou assim, Marta e tal, mas aí eu lembro que você falou assim, mas eu só posso ir se vocês forem também. Que eu quero que É. vocês venham comigo. É. E eu fiz igual o João, né? Como eu fiz a primeira vez, eu fiz de novo. Falei, eu vou, ué, vou atrás de você. Vamos embora. Vamos embora. É. E aí a Carla, né? Eu pensava assim, acho que a Carla não vai. Aí, porque assim, a Carla eu não tinha tanta proximidade, que ela Ela veio foi a depois, última a né? entrar, É. assim. É. Mas aí o dia que eu falei com ela, ela falou assim: ué, Cleide, onde você for, eu vou, ué. Exatamente. Aí eu falei assim: ah, então tá bom. E aí Douglas foi me dando algumas coordenadas, né? O que eu precisava fazer, o que eu tinha que ter aqui, outras pessoas que pudessem também estar junto, né? E fazer essa divulgação. E aí foi fluindo, né, gente? Graças a Deus, estamos aí há 2 anos, né? Com as lutas, sim, né? Fácil, não é, mas é possível e assim eu vejo tantos frutos já, né, da gente crescendo. E uma coisa, João, que eu acho assim, tanto no relacionamento, né, com conjugal, familiar e profissional, que eu mesma experimentei durante muitos anos na minha vida, foi que o quê? As pessoas às vezes estavam comigo e me incentivavam a crescer, mas era um crescer assim, cresça, mas não seja maior que eu. Aham. Quando percebia que eu estava crescendo demais, me cortava. E então eu entendi isso assim como uma grande lição, que eu não tenho isso comigo. Para mim, aqui todos nós somos parceiros, estamos aqui para crescer juntos, não tem ninguém que é maior ou melhor, né? Existem pessoas que estão habilitadas para X ou Y, Exatamente. naquele Cada um tem o seu momento. potencial, né? Cada um tem o seu potencial. E algumas pessoas que passaram por aqui, por exemplo, e que saíram já para abrir o seu próprio consultório, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, que bom, né, que essa pessoa cresceu, que essa pessoa agora tem o próprio negócio dela, a própria clínica. Né? Eu não me importo com isso. Eu até incentivo. Teve uma delas que, duas, aliás, que eu passei o contato do mesmo corretor de onde que eu aluguei. Falei, não, você pode ir. Teve uma que veio aqui me perguntar onde que eu comprei os móveis, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu abri tudo, falei, não tem problema não. Por quê? Porque eu acho que assim, a nossa vida é tão passageira, né? É tão transitória aqui nessa terra, a gente ficar apegado a poucas coisas, né? Então, eu sempre tive comigo uma frase que eu gosto de falar, é que tudo está comigo, mas nada é meu. Exatamente. Tudo vai estar pelo tempo necessário na minha vida. Vai chegar uma hora que tudo passa, né? O que é bom passa, o que é ruim passa, as coisas materiais passam, pessoas passam da nossa vida. Então, tudo está comigo pelo tempo necessário para aquele ciclo da minha vida. E ciclos se encerram e outros se abrem, né? É nesse contexto mesmo. E um ponto também importante, que eu acho que é até legal de você comentar, é que a gente está falando muito da questão do psicólogo e tudo. Mas e uma pessoa, assim, na sua opinião, que ela não trabalha com a carreira de psicologia,
O que você orienta hoje para ela fazer uma boa transição de carreira e encontrar o propósito dela profissional? Como que se orientaria essa pessoa? Eu acredito que a primeira coisa, João, é esse autoconhecimento, esse olhar para si, esse entender-se, né? Foi quando, ao longo da minha vida, eu sempre tive certeza da psicologia, sempre tive certeza dessa missão, né? Nem é só uma profissão, é mais que uma profissão. Mas quando eu parei, né, quando eu tive o burnout, que eu parei mesmo para olhar mais para dentro de mim, depois de mais ou menos 14 anos de profissão, quando eu adoeci, 14, 15 anos de profissão, que eu parei para olhar para mim, olhar para os meus resultados, olhar para o que eu fazia, e aí foi aí que foi surgindo essa transição. Eu vou continuar sendo psicóloga clínica? Sim, mas existe algo a mais, algo diferente que eu posso fazer e que foi surgindo nessa transição. E nesse processo, né, eu não fiz ele sozinha. Eu tive aí o acompanhamento de uma psicóloga. Eu tive pessoas também que eu busquei nessa área mesmo de coach, né, de treinamentos, de descoberta de carreiras, para eu entender um pouco mais sobre isso. Então, eu vejo assim, independente da área que você atua, independente da sua formação, e se você não está satisfeito, realizado com aquilo que você faz, é porque geralmente o que está acontecendo é um desalinhamento. Você faz algo que não está alinhado com o seu self. É o que eu trabalho na mentoria, né? O self pessoal, ele precisa estar alinhado com o self profissional. Exatamente, a pessoa se identificar ali, né? Exato. E aí, como que eu vou saber isso? Através de um autoconhecimento, através de uma busca aí na psicoterapia e, muitas vezes, com um mentor de carreira, que vai me ajudar a fazer essa identificação de mercado também, para eu fazer. Inclusive, na própria psicologia, nós temos, né, a orientação de carreira. Isso. Orientação vocacional. Ou a reorientação, porque às vezes a pessoa já foi orientada e ela precisa se reorientar novamente para encarar aí um novo mercado. E às vezes vai ser alguma coisa que tem a ver com o que ela já faz e às vezes vai ser algo totalmente inusitado. Quando você fala assim, quando eu trabalhei na empresa, né, uns 20 anos, eu trabalhava na área administrativa. Então, eu resolvi mudar. Conversei com o Fernando, ele me deu um apoio, não, vai mudar. E aí eu fui estudar. Estudar o quê? Vou estudar psicologia. E estudei psicologia, nunca pensei em ser psicóloga, né? Mas na área da administração, você lidar muito com pessoas também, né? E eu Sim. tinha essa facilidade de lidar com pessoas. Então, comecei a fazer psicologia, amei a psicologia, e eu estava estudando por estudar, e eu falei, não, quer saber? Eu acho que eu vou ser psicóloga. Eu dou para isso, para atender as pessoas, ajudar as pessoas. E realmente, Como, né? fui estudando, né? Fiz a graduação e tudo, continuo estudando até hoje, e realmente, às vezes, você não tem aquele sonho de ser uma coisa, né, um profissional, mas você encontra no meio do caminho, né, e você se sente realizada com aquilo. Então, às vezes, as pessoas têm medo de mudar de profissão, medo de fazer uma faculdade diferente, porque ele está muito agarrado naquilo que ele sente confortável, mas desconfortável ao mesmo tempo, né? Financeiramente ele está bem, mas emocionalmente ele não está. Então a gente pode fazer essa transição de carreira, mesmo que você nem pense o que vai ser, né? Mas quando você começa a estudar, você começa a ver que aquilo realmente é o que você quer. Então você precisa talvez de uma orientação vocacional, profissional, ou talvez de uma terapia para fazer com que você entenda que sua saúde emocional não está bem, porque você não está aonde você deveria estar, né? Verdade. E todos nós aqui fizemos, né? João, inclusive, vem de uma área totalmente diferente. Sair da área da tecnologia para cair na área da saúde. É. Sabe? Foi assim. Eu acho que o gatilho que me fez virar essa chave foi um dia que eu estava, não lembro em que ponto comercial que eu estava atendendo, e chegou uma senhorinha. Lembrei, foi no supermercado. Eu estava dando suporte lá nessa empresa. Chegou uma senhorinha ali de uns 60, quase 70 anos, mais ou menos, e ela era a trabalhadora do caixa que eu estava arrumando. Tá. E aí eu olhei assim e falei assim, gente, essa moça não era para estar aqui, essa senhora não era para estar aqui. Mas não comentei nada, fiquei pensando e tal. E ela começou a conversar comigo. E ela falou assim, não, meu filho, você é estudado, né? E não era. Mas para ela era. Uhum. E aí eu falei, não, e a gente conversando e tal. E teve um momento que ela falou assim, meu filho, eu não tive oportunidade, eu estou até hoje aí no comércio. Aquilo me acordou. Eu falei, opa. Aquilo me incomodou, fui falar com a minha mãe na época. A minha mãe falou, meu filho, isso é normal, é assim mesmo e tal.
porque também era muito a realidade da minha mãe, e aquilo ficou Sim. por dentro ali, rodando, até que teve um dia que eu falei assim, não, eu acho que eu não quero viver isso aqui para sempre, não. Acho que eu quero sair disso, mas eu vou para onde? Né? Que é a confusão. É, isso E aí, mesmo. dentro de um processo lá que eu fui buscar, fui entender o que eu gostava, eu fui perceber que eu sempre fui muito bom em fazer acolhimento, em escutar pessoas. Eu já fazia isso na casa da minha avó. Tinha por volta de 10, 12 anos, eu nunca contei isso para vocês. Eu ia para casa da minha avó a cada 15 dias. Então, as minhas tias também começavam a sincronizar com essa mesma data, porque a minha mãe é a filha mais velha, então as minhas tias também iam. Aham. Só que o que acontecia? Tinha vezes que eu sentava na cama da minha avó e minhas tias sentavam em volta. E ali elas iam conversando, contando coisas de assunto de mulher, e eu estava ali como criança no meio, ouvindo tudo. E Já estava aí, captando, já. captando tudo. Mas É. aí, às vezes, ela me pergunta, não, você que é homem, o que você acha disso? O que homem faz assim? Eu tinha 10 anos, 12 anos, eu não lembro agora a idade ao certo. Mas ali, eu ouvia. Ah, tia, eu acho que era por causa disso e tal. Não é que eu era psicólogo ali, mas eu já começava a gostar muito de escutar. Depois de uns tempos, quando eu morava já em outra cidade, os meus amigos vinham para minha porta para a gente conversar, para falar um monte de coisa e tal, e eles me perguntavam muitas coisas também. E aí, só que eu fui ver isso só na terapia. Pois é. Então, eu fui começar a minha psicologia, de estudar e formar. Comecei com 24 anos. Tem gente que vai começar aos 18, outros vão começar aos 40, Você e tá começou na tudo mesma bem. idade que E eu eu também, nem posso falar que 24. idade que eu comecei, né, gente? Ah. Todo mundo vai achar que eu sou velha, eu já falei que eu não sou, Marcinha. né? Mas eu acho importante quando você fala isso, porque a gente tem dentro da gente isso já. Já. Então, pessoas que trabalhavam comigo na área administrativa falam comigo assim, eu tenho uma colega que eu gosto muito quando eu encontro com ela, ela fala assim, Martinha, você nasceu para isso. Porque desde quando a gente trabalhava, você já sabia ouvir a gente, sabia esperar, ter paciência. Então, você percebe que dentro de você, lógico que, igual o João falou, a gente está numa escuta normal. Né? E você Aham. precisa estudar para ser psicólogo, né? É diferente. Sim. Mas já vem já no seu sangue, na sua atenção, no seu acolhimento diante daquela pessoa. Então, dentro de você já vem alguma coisa Já é movimentando para a nato, gente, né? né? Com certeza. Sim. E aí, 2 pontos que eu queria lembrar aqui que a gente falou, né? Um é a questão do ambiente, que o João falou, dessa, né? A Daniela que gosta de usar essa expressão, ambiência. É. Então, a ambiência, ela faz toda a diferença, né? Estar com pessoas que queiram crescer, pessoas que também enxergam, né? Além, pessoas que estão buscando como você está buscando, faz toda a diferença, né? Então, se você percebe que você tem aí, né, um desejo de mudança, de transição de carreira, busque estar com pessoas que fazem isso, pessoas que já fizeram ou estão fazendo, ou pessoas que você pode perceber, né, nesses ambientes que trazem esse acréscimo para você. E aí, um outro ponto importante que Marta falou da formação. Eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, Marta, que eu sempre busquei isso. Quando eu dava aula na autoescola, que eu era professora, né, de legislação de trânsito enfim, eu ia, às vezes, para Belo Horizonte fazer curso lá, que nem era obrigatório, mas porque eu queria saber mais, eu queria conhecer, entender o que eu estava fazendo. Eu fui uma vez para a Cruz Vermelha fazer um curso de primeiros socorros na Cruz Vermelha. Queria conhecer de tudo também, né? Pensa. Uma semana lá na Cruz Vermelha fazendo curso de primeiros socorros, porque eu dava aula de primeiros socorros, mas era coisa básica do livrinho, e eu queria entender como que era esse processo. E na época eu falei com o Osto, né, irmão da Maria Luísa, dono da autoescola, eu falei assim, Osto, eu quero ir lá para Belo Horizonte para me poder fazer um curso na Cruz Vermelha, que eu pesquisei e vi que tem lá, que é uma semana, para eu entender melhor, porque na hora que o aluno perguntar, eu vou saber explicar. Aí foi, vai então, né? Ele apoiou, eu fui e fiz o curso. Então, eu sempre busquei aquilo que busquei em outros lugares, você não ficar com a visão limitada onde Exato. você está. Isso é Né? importantíssimo. Então, assim, eu gostava de ir para Belo Horizonte, para São Paulo, viajava, não tinha dinheiro, não, mas eu dava um jeito de arrumar para poder ir para fazer essas formações. E até hoje, né? Assim, né? Por exemplo, esse congresso que eu fui esse ano da Federação Brasileira de Terapeutas
treinamentos cognitivos, até hoje eu estou ainda digerindo. Eu fui em abril, né? Nós já estamos chegando em julho. Estou digerindo aí coisas que eu aprendi e contatos que eu fiz lá. Eu fiz networks incríveis lá. Então, assim, esse sair também, né? O êxodo, sair de onde você está, ir em busca de quem está maior, quem está à frente, quem está em outro lugar, que tem uma cultura diferente, uma visão diferente, ajuda demais a gente nesse processo de crescimento. Ô, Cleide, e fala um pouquinho sobre, porque eu sei, percebo isso aqui, mas eu quero ouvir de você. Como que é o network aqui dentro do espaço? Então, aqui é muito importante, porque como eu sou essa pessoa do network, de, né, ir na porta do outro e chamar para poder trabalhar comigo e de querer saber sobre como a pessoa faz aquilo, então, aqui no espaço, eu prezo muito por isso. Entre os profissionais, promover, né, alguns momentos de reuniões, café, estudo de grupo, para a gente poder estar interagindo. E, além disso, no dia a dia, vamos tomar um café junto, vamos ali, aí bate um papo, um tem um Vamos tirar uma intervalo, foto. vamos tirar uma foto, postar e marcar. A Marta é a da foto. Vamos ver o look que está hoje, né, qual a paleta de cores, vamos trocar figurinha, né? Você é da área da adolescência, então eu vou conversar com você se eu tenho um pai que está com problema com um adolescente. Então, a gente está prezando muito por isso aqui no espaço, não só entre os psicólogos, tá, gente? Então, a gente tem aqui outros profissionais, a gente tem médico, a gente tem também nutricionista, fono, psicopedagoga, parcerias externas de network, né? E a gente procura fazer isso no dia a dia mesmo, concretamente. E o que eu percebo aqui, João, é que a gente não tem competição. A gente está sempre ajudando um outro, né, com conhecimento. Ah, tipo assim, conheço fulano, vou indicar para fulano, né? Então tem várias áreas que a gente pode estar ajudando, que várias faixas etárias também. Então a gente que é um ambiente gostoso de trabalhar. Sim. A gente não vê naquele ambiente de competição, como é que está a sua agenda, como é que está a do outro, não. Você vai... Nunca vai existir uma concorrência. Exatamente. Mesmo que eu e você atendam o mesmo público, mas a nossa forma de conduzir é outra. Então, Com eu certeza. nunca vou conseguir ser seu concorrente. Nunca. Nós podemos fazer a Verdade. mesma formação. Não Exatamente. existe isso. Uhum. E aí, você que é psicólogo, você que está em outra área também, mas principalmente da área da saúde, entenda, aquele coleguinha que está do seu lado, ele é o seu futuro sócio. Ele é o seu futuro parceiro ali. Então, para de olhar para as pessoas enquanto concorrente, enquanto, ele tem X pacientes, eu não tenho, ele ganha. Para com isso, que isso é mente muito pequena, muito suja. Se você quer crescer enquanto profissional, é através do apoio, Exatamente. através da companhia, através da troca. No network é que a gente trouxe. Libertar conhecimento e compartilhar conhecimento, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente crescer como pessoa e como profissional. Né? Então, aqui dentro mesmo, eu não faço esse tipo de atendimento, então eu vou passar para fulano. Então, a gente vê em qualquer outro profissional a capacidade tanto quanto você. Então, quando você vê o outro como seu colega de profissão, não como uma competição, você Como vai crescer, concorrente, né? concorrência vai crescer muito mais. Verdade. E aí, gostou de entrevistar a Cleide? Sim, senhorita. Cleide é uma pessoa especial. Antes, ela que entrevistava a gente, né? E agora que a gente foi entrevistar para ela. E aí, Cleide, a gente queria agradecer você, né, pelo espaço Treinando para a Vida, 2 anos, né, graças a Deus, igual você falou, com muitas lutas, mas muitas vitórias também, por todos os profissionais aqui, né, o João está aqui, que começou junto a jornada, eu e ele junto com você, e a gente vendo brilhar, e a gente está te aplaudindo quanto a isso, e aí a gente queria que você encerrasse, o João falar um pouquinho também sobre isso, que o espaço faça mais 3, 4, quantos anos tiver que fazer com mais profissionais competentes, né? E você nesse network, nessa liderança aí, né? Desses profissionais que estão aqui hoje. E um ponto importante, gente, é assim, né? E eu falo isso também até para vocês duas e todo mundo que está nos ouvindo. Você sempre vai crescer quando você entende a ideia do compartilhar. E eu brinco isso na terapia usando sempre um copo lá nas sessões. Eu falo assim, olha, você é o copo. E o que está dentro é o que Deus coloca dentro do copo. Então, quando você entende que esse copo precisa ser compartilhado, ele vai esvaziando, é natural. Exatamente. E aí Deus vem e preenche com mais coisa. Então, quanto mais você doa, mais você recebe. Por isso que eu bato sempre na tecla.
O profissional que ele entende o ato de compartilhar, o ato de crescer junto, ele vai junto com a corrente de crescimento. E aqui no nosso espaço tem muito desse contexto. Não interessa qual área da saúde você é. A ideia é que mas eu vejo vocês hoje falando no microfone, vocês falando lá no Instagram, não tem habilidade. Não interessa. A gente vai conseguir treinar você naquilo. Ah, eu tenho dificuldade, eu não tenho agenda. Não interessa. Nós vamos conseguir entender qual que é o seu trabalho, a sua demanda, e vamos Exatamente. fazer ali um network com você para te ajudar a fazer essa captação. Mas, acima de tudo, você que não é nenhum tipo de profissional, você é talvez paciente de um de nós aqui, você é uma pessoa ainda mais especial, porque é por conta de você que é paciente que a gente decidiu acordar cedo, estudar, às vezes deixar filho para trás, às vezes deixar a esposa para trás para ir num seminário, num congresso, porque lá naquele congresso, lá naquele livro, lá naquela coisa, a gente está pensando, como que eu ajudo aquela pessoa? Como Exatamente. que eu resolvo aquele problema daquela pessoa? Então, o espaço ele é muito isso, é o ato de compartilhar. Sim. Então, Cleide, toda vez que você doar algum conhecimento, fica tranquilo que aquilo vai voltar. Você viu, em 2012, nós estamos em 2024, olha onde é que a gente chegou. Sim. Daqui a 10 anos, a gente vai voltar para conversar e falar assim, nossa, lembra lá daquele dia do podcast? E aí já é outra coisa. Sim, Então, o sim. crescimento ele é gradual. E ter paciência com o gradual é importante. Muito obrigada, gente. Fico muito feliz e honrada, né, de ter vocês aqui comigo, saber que vocês também são pessoas especiais na minha vida, né, e que Deus colocou mesmo vocês para me apoiar, me ajudar, me fazer crescer, aprender com vocês. E quando a gente fala essa palavra compartilhar, né, João, outro dia eu estava até vendo esse significado. Às vezes tem a palavra partilhar, né, que é você pegar algo que você tem e partilhar. Agora, o compartilhar é partilhar estando com a Com a pessoa, estando junto, né? Então, acho que Companhia, né? aqui no espaço, né, isso vem de mim já de muito tempo, eu procuro sempre esse compartilhar, partilhar aquilo que eu tenho estando junto com a pessoa, caminhando junto e aprendendo junto, porque quando você compartilha é o que você falou, você dá e você recebe, né? Você ensina e você aprende muito mais também. Então, é isso, né? E que a gente continue por aí treinando para a vida. Exatamente. E comemorando aniversários do Espaço Treinando para a Vida, né? Estamos encerrando por aqui. Seja muito bem-vindo aos novos episódios que vão seguir adiante, né? Após esse também, mas que você saiba que adoramos a sua companhia. Comenta aqui embaixo, queremos saber sua opinião também. E por hoje é só.